Bom, então, a aula passada a gente falou ainda mais sobre estatística, como que a estatística interage com a mecânica, né, como que o determinismo da mecânica pode ser, digamos, ampliado, introduzido, né, na mecânica clássica o conceito de estatística devido a incertezas instrumentais, né, incertezas por falha da nossa capacidade de medir perfeitamente alguma coisa. E a gente discutiu também que existem as incertezas fundamentais quânticas, né? E que também é uma maneira descritiva, de estatística de descrever a natureza, que é relevante também, certo? O que a gente vai ver agora é como que a gente combina agora essas várias coisas para construir, então, uma teoria macroscópica, né, que se fundamenta em coisas microscópicas, certo? Essa é a mecânica estatística. E a gente vai ver alguns aspectos da mecânica estatística que são conceitualmente relevantes, mas que não envolvem necessariamente uma matemática muito avançada. Então já é uma coisa que a gente pode discutir bastante e vocês conseguem talvez começar a desenvolver uma intuição de como essas coisas funcionam, para que elas servem, né, como é que se usa. E, na verdade, isso vai dar um fundamento físico para vocês entenderem coisas assim, por que você tem nas leis da termodinâmica, por que aquelas coisas funcionam da forma que funcionam, né? E isso é bastante interessante, né? Você conseguir fazer essa ponte, né? Isso foi, eu acho que um dos grandes feitos da física dos últimos séculos, né? Que é fazer essa ponte entre o microscópico e o macroscópico de forma, digamos, razoável, né? Ou seja, você consegue realmente fazer previsões completas sobre sistemas macroscópicos, fazendo mecânica newtoniana e estatística, né? Eu acho isso bastante incrível, né? Bom, o que a gente pode falar aqui, né? Nós começamos a discutir a questão do ensemble, né? O ensemble é uma coleção de partículas, como a gente falou na aula passada. Você tem essas partículas aqui, né? E o estado dessas partículas eu posso organizar agora aqui numa sequência ordenada, em que aqui eu vou ter a posição da primeira partícula, e aqui eu vou ter a velocidade da primeira partícula, eu vou ter a posição da segunda partícula, por exemplo, né? A velocidade da segunda partícula, cada um desses caras sendo um vetor de 3 componentes, tá? Então aqui a gente está fazendo uma pequena extensão daquilo que a gente já viu antes, dos vetores, né, que eram sequências ordenadas, mas a gente pode ter sequências ordenadas em que um elemento de cada sequência não é simplesmente um número real. O elemento da sequência também é uma sequência ordenada. Então, uma sequência de sequências, certo? Quando a gente definiu o produto cartesiano, isso já estava lá mais ou menos implícito que uma coisa assim seria possível. A gente não tinha feito ainda, mas a gente pode fazer. Então, isso aqui descreve fundamentalmente o estado do sistema, certo? Vocês entendem o significado dos símbolos que eu estou colocando aqui, pessoal? Uma sequência, cada elemento da sequência é um vetor. Esse cara carrega 3 números, que é a posição da primeira partícula, a velocidade da primeira partícula, a posição da segunda, a velocidade da segunda, e assim por diante, certo? E é isso que descreve, então, digamos, microscopicamente o que está acontecendo aqui, ok? Como a gente discutiu na aula passada, eu poderia ter uma equação, digamos que eu chamo esse cara aqui, ó, de Xi, certo? Vou botar só assim. Okay? Eu poderia ter uma equação para Xi. Eu teria uma coisa d, Xi, dt, igual a uma coisa complicada aqui. Mas como eu discuti com vocês, para eu poder usar essa equação aqui, eu teria que conhecer as condições iniciais de todas as partículas do meu sistema, conhecer a dinâmica que faz a interação entre todas as partículas do meu sistema, evoluir esse negócio astronômico, né? Lembrando que isso aqui, nosso N, é da ordem de 10, né? Vou botar aqui um aproximado, 10 a 23 partículas. Então eu teria que conhecer um número realmente astronômico de posições e velocidades iniciais para conseguir fazer qualquer previsão sobre esse sistema, certo? O que é claramente inviável. E mesmo que eu pudesse fazer isso, essa informação dissolvida aqui, ou seja, conhecer todos esses detalhezinhos de todas as partículas, não iria diretamente me ajudar a entender nada sobre o sistema, certo? Então o que a gente pode fazer é encontrar sumários sobre o seu sistema, de forma que a gente consiga descrevê-lo no que diz respeito às variáveis que para a gente são interessantes, né? Que seria, por exemplo, o número de partículas, né?
Claro que aqui eu estou fazendo um sistema isolado, mas eventualmente eu posso fazer um sistema que pode trocar partícula, um sistema que pode mudar de volume, né? Você pode imaginar um gás numa caixa e nessa caixa uma divisória que pode se mover, por exemplo. Então pode trocar volume, pode ter uma divisória que só deixa trocar partícula, mas não troca volume, né? E pode trocar energia também. E essas trocas todas que pode ter nesse tipo de sistema vão representar as quantidades derivadas da termodinâmica que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Que vão ter a ver com a temperatura, pressão e assim por diante. Bom, então, além do número de partículas, a gente tem o volume dessa caixa, onde a coisa toda está, onde essas partículas estão contidas, e o último sumário importante que a gente discutiu na aula passada é a energia total, certo? A ideia fundamental atrás do que a gente está fazendo agora aqui é uma questão de nós pensarmos estatisticamente o que vai ocorrer, né? Então a gente discutiu bastante a possibilidade de que, por exemplo, nessa sala, todo o ar dela possa estar no canto da sala, e a gente discutiu por que isso é uma coisa que não se realiza na prática, né? Porque o número de estados que representam esse tipo de subconjunto de estados especiais é muito menor do que o número de estados totais, certo? Ou seja, se você tem os microestados, né? Vocês entendem que uma escolha desses números aqui todas, ou seja, um valor de Xi é um microestado, certo? Então, é representado por essas posições todas aqui. Esses caras, aqui, esses três números, eles vão representar uma coleção de microestados. Todos os microestados em que o seu sistema ocupa um volume V, tem N partículas e tem energia total E, certo? E aí você pode se perguntar quantos microestados tem nesse sistema, certo? Isso faz sentido para vocês? Ou seja, eu digo o seguinte, uma caixa, uma bolinha está numa caixa, né? Quantos microestados tem aqui para uma bolinha dentro de uma caixa? É o número de pontos, né? Uma bolinha, digamos uma caixa unidimensional. Então, X pertence a uma coisa assim, menos L a L. Digamos que a bolinha não possa estar na parede, tá? A parede seja repulsora, alguma coisa assim. Então, quantos estados tem aqui? Se a gente tivesse que contar. Ou seja, quantas possibilidades X tem dentro desse conjunto aqui? Que são infinitas, incontáveis, certo? Então a gente começa com um problema direto. A gente quer fazer uma estatística de possibilidades de microestados do seu sistema dentro de uma caixa e a gente de cara entra em contato com esse problema aqui. Ou seja, você tem aqui um número infinito e incontável de possibilidades, certo? O que a gente pode fazer? Ao invés de a gente contar o número de estados, a gente pode integrar assim, né? De menos L a L, certo? Então agora eu vou ter uma noção contínua desses estados todos, tá certo? Isso aqui vai me dar, né, L sobre 2, L sobre 2. Vocês sabem fazer essa integral aqui? Integral de 1 dx de menos L sobre 2 a L sobre 2? Da x, L sobre 2, que é L. Certo? Mas a gente vai ver que isso vai ser problemático de qualquer forma. Mesmo que a gente faça esse tipo de medida aqui, o número de microestados aqui ainda vai ser muito grande, certo? Porque aqui a gente está supondo que todos esses estados aqui são possíveis. Mas a gente viu uma coisa na aula passada que pode fazer com que vocês já queiram repelir essa possibilidade. Quando a gente viu na aula passada, a gente escreveu a estatística do sistema em termos de uma distribuição ρ de x e p. Né? Vocês lembram? São aquelas distribuição de probabilidade dos estados iniciais do sistema. Só que quando a gente foi para a mecânica quântica, que eu descrevi para vocês, a gente ainda não deduziu nada, mas vocês têm essa informação, eu falei para vocês que isso aqui
se tornava impossível e vocês tinham que ir para uma coisa que é uma função de onda. Certo? Mas essa função de onda, ela te dá uma restrição. Ela diz que sigma x, sigma p é sempre maior ou igual a h cortado sobre 2. Certo? O que isso está dizendo para a gente? Eu não consigo localizar minha partícula no espaço de fase, totalmente. Eu não consigo dizer, com certeza ela está nesse ponto do espaço de fase. Né? Esse espaço de fase, como a gente discutiu na aula passada, é um espaço assim. Aqui é a velocidade, aqui é a posição. Aí eu diminuo a incerteza da posição aqui, na hora que eu vou, né, digamos que eu tenho uma incerteza inicial assim, né? Ou seja, aqui é o sigma x, aqui é o sigma p. Então, eu não, né, a posição da minha partícula é esse ponto médio aqui, vamos botar aqui um ponto médio, x0, e o momento inicial é o meu p0 aqui, certo? Então, eu conheço esse cara aqui, mas eu sei que ele está mais ou menos sigma x aqui. E esse cara aqui, ó, é p0 mais ou menos sigma p, certo? Aí digamos que eu melhore meu instrumento aqui na medida de x. O que a mecânica quântica diz pra gente é que se eu apertar essa caixinha aqui, a área dela tem que se preservar pelo menos por esse mínimo aqui. Então digamos que já esteja saturado, né? Ou seja, digamos que eu tenha atingido uma coisa assim. Então se eu aperto aqui, se eu diminuo meu ΔX, o meu sigma x, o meu sigma p tem que aumentar. Então, eu vou espremer ele aqui, mas na hora que eu espremer, ele estica na outra direção. Essa área vai se conservar no espaço de fase, certo? E eu não sou capaz, pelo menos se a descrição fundamental da natureza for dada pela mecânica quântica, eu não posso ser capaz de diminuir esse negócio aqui, certo? Bom, mas o que isso tem a ver com o nosso problema aqui do espaço de fase? A gente está querendo contar o número de estados que tem aqui, porque a gente quer contar esse número de microestados possíveis. Né? Porque a gente quer fazer uma descrição estatística. A gente quer descobrir, por exemplo, quais são os microestados que melhor representam o estado macroscópico, certo? E a gente viu que tinha uma complicação aqui na hora de medir essa quantidade de estados. E somado a isso, a gente tinha essa restrição aqui. Certo? O que a gente pode fazer na prática é dizer que uma partícula ela vai sempre ocupar um volume no espaço de fase proporcional, né, o AH, que é basicamente 2πh cortado. Certo? A razão desse 2π aqui não é muito importante, a gente não precisa pensar nisso aqui agora, mas o importante aqui é dizer o seguinte: eu não posso espremer minha partícula de forma a colocar ela num volume menor do que H, que é a constante de Planck, certo? Que tem a ver com a mecânica quântica. É claro que você poderia pensar, bom, mas será que aqui a gente está considerando ou não um princípio de exclusão de Pauli? Né? Vocês viram o princípio de exclusão de Pauli no ensino médio? Né? Duas partículas não ocupam o mesmo estado simultaneamente, certo? Vocês viram em química, né? Então, o princípio de exclusão de Pauli é um princípio que a gente deduz da mecânica quântica, tá certo? Ele é uma consequência, ele não é uma lei, não é um princípio. Né? E o princípio de exclusão ele vai dizer para a gente se, quando a gente quadricular aqui o nosso espaço de fase, se duas partículas podem ou não estar na mesma posição. Tá certo? Vocês podem achar que isso é uma coisa curiosa, que não se concretiza na prática, mas existe um estado da matéria, chamado condensado de Bose-Einstein, em que, se as partículas fossem férmions, ou seja, se elas respeitassem o princípio de exclusão de Pauli, você não teria o condensado, mas quando suas partículas são bósons, eles de fato condensam dessa forma. Ou seja, como as partículas deixam de satisfazer o princípio de exclusão, você pode colocar todas as partículas no mesmo ponto. Você pode botar muitas partículas num ponto só do espaço, certo? O que é bastante estranho, mas você consegue ver no laboratório. Né? Então, ou seja, existe uma comprovação experimental disso. Então, a gente vai precisar de uma medida de volume mínimo que vai quadricular o nosso número de estados aqui, certo? Além disso, tem uma outra coisa importante na hora que a gente vai contar estados de uma
de uma distribuição de partículas, que é quão distinguível partículas são. Né? Quão distinguíveis elas são. Ou seja, se eu tenho 2 elétrons, será que faz sentido eu rotular um elétron como sendo o elétron número 1 e um outro elétron, o elétron número 2? O que vocês acham disso? Por exemplo, essa cadeira, digamos que essas 2 cadeiras são exatamente iguais, certo? A questão é, faz sentido, fisicamente iguais, não tem nada fisicamente que possa ser usado para distingui-las, tá? Faria sentido dizer que essa aqui é a cadeira número 1 e aquela cadeira número 2? Se você quiser organizar, mas você tem que a cadeira 1 é igual a cadeira 2. Mas eu posso. E essa informação, ela vai estar presente lá. Por exemplo, se eu faço isso com essas 2 cadeiras, eu saio da sala e vocês mexem nas cadeiras, eu seria incapaz de saber se essa aqui continua sendo a 1 ou aquela ali, né, quem é a 1 e quem é a 2, não é verdade? Porque, como eu falei, elas seriam fisicamente indistinguíveis. Mas se vocês mantivessem essa informação em mente, vocês poderiam traçar a trajetória das 2 e saber que a 1 continua sendo aquela lá e a 2 continua sendo essa aqui, certo? Porém, a diferença da distinguibilidade das partículas se torna realmente importante quando você tem uma distribuição estatística, certo? Ou seja, se eu não tenho certeza de onde a cadeira número 1 está e a cadeira número 2 está, como que eu posso distinguir as 2? Eu não posso mais. Porque o que eu fazia antes para distingui-las é dar um rótulo inicial e acompanhar a trajetória determinística das cadeiras no tempo. Mas se eu não posso mais acompanhar elas, e eu não sei com certeza se essa aqui está aqui ou se essa está... Né? Existe sempre a probabilidade dessa aqui estar lá e da outra estar aqui, certo? Eu perco essa possibilidade de distingui-las, certo? Mas qual é o efeito prático disso? Sim. E se eu não consigo diferenciá-las, eu não consigo fazer certas perguntas. Eu não posso fazer mais a pergunta, qual é a probabilidade de eu encontrar a cadeira número 1 aqui e a número 2 ali? Eu não posso. Eu só posso fazer a pergunta qual a probabilidade de eu encontrar uma das cadeiras aqui e a outra ali? Certo? Parece uma distinção sem importância, mas ela é fundamental. Ela estabelece o tipo de estatística de distribuição de posição de cadeiras que a gente vai ter. Certo? Quando você estuda a noção dessas distribuições de cadeiras aqui, considerando a indistinguibilidade, e você aplica isso na mecânica quântica, você descobre que existem 2 formas de você implementar a indistinguibilidade fundamental dessas partículas. Uma que é simétrica e uma que é antissimétrica. A que é simétrica vai levar aos férmions, que são as partículas que compõem a gente, certo? São essas partículas que satisfazem o princípio de exclusão de Pauli. 2 partículas não podem ocupar o mesmo espaço, certo? As que satisfazem o princípio da simetria são os bósons, que é, por exemplo, a luz. Eles não satisfazem o princípio de exclusão de Pauli e você pode ter 2 bósons no mesmo estado físico, certo? Então, veja, você fazer perguntas... Não, para qualquer férmio. Prótons, elétrons, quarks, gluons não, gluons são bósons. Neutrinos, que mais? Né, os muons, tauns, todos esses outros leptons. Todas as partículas fermiônicas satisfazem esse princípio. A gente usou ele só para conseguir colocar os O princípio de exclusão ele é tão importante. Olha que interessante. Se eu fizesse a modelagem física dizendo que os elétrons são distinguíveis, então toda essa questão da simetria e antissimetria não ocorreriam, e essa questão dos férmions e o princípio de exclusão não aconteceriam.
certo? Então vocês vejam, uma modelagem física que está praticamente na ponta dos dedos de vocês, que é vocês se perguntarem, fisicamente, as partículas fundamentais são distinguíveis ou não, tem consequências diretas. E uma das consequências disso é o seguinte, digamos que eu tenho agora um corpo celeste, uma estrela, e a estrela vai esfriando. Quando uma estrela esfria, o que acontece? As partículas elas vão sendo atraídas gravitacionalmente, e como não tem mais energia cinética, não tem temperatura lá, a única coisa que sobra é o colapso gravitacional, certo? Se você tem na sua estrela férmions, ou seja, partículas que satisfazem o princípio de exclusão de Pauli, o que vai acontecer com essa estrela? A força gravitacional vai puxar ela, vai empurrar, só que vai chegar uma hora que o princípio de exclusão de Pauli não vai deixar a estrela colapsar. Aí você pergunta, mas isso aí, será que isso existe mesmo? Será que isso tem consequências observacionais mensuráveis? Sim, tem. Né? O Chandrasekhar calculou lá o limite da massa das estrelas a partir desse princípio e você olha, você faz observações astronômicas, astrofísicas e você encontra aquele limite sendo respeitado. Né? E a partir desse limite aí você vai ter um outro tipo de efeito, porque aí o princípio de exclusão ele realmente está segurando o máximo, mas a partícula que está lá são os nêutrons, né? Uma estrela de nêutrons. E os nêutrons não são fundamentais. Então, um outro efeito vai transformar esses nêutrons em outras partículas, e aí você vai ter uma explosão dessa estrela. Mas, de qualquer forma, o princípio de exclusão ele serve para explicar esse tipo de gás. A gente descreve uma estrela assim como um gás, certo? E a estatística dessas coisas se torna bastante importante. Inclusive, o que a gente vai fazer agora depende da contagem correta da estatística de estados. Certo? Como que a gente faz isso? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso espaço de fase. A gente voltou agora para o espaço de fase, tá? Não é aquele espaço lá, aquele ali é o espaço físico e as partículas estão lá e eu não sei ainda as velocidades dela. Digamos que aqui seja o espaço P e X, certo? Então o que nós fizemos? Nós quadriculamos esse espaço aqui com quadradinhos de volume H cortado sobre 2. Não, H cortado só. H, desculpa. Vai fazer só H mesmo. Tá? Então, a gente tem aqui a medida da constante de Planck, a gente pega esses quadradinhos de área H, tá certo? E quadricula todos os estados aqui. Certo? Como que a gente conta corretamente a distribuição de partículas aqui? Como que a gente conta corretamente a estatística da distribuição de partículas nas caixas? Vamos começar. Então, digamos que eu quero contar isso aqui, certo? Então, eu vou fazer uma integral dx, dp, dentro da minha caixinha, tá certo? E o número de estados aqui dentro vai ser isso aqui, dividido por h. Isso para a distribuição de uma partícula. Vocês concordam? Eu quero saber quantos quadradinhos de área h tem dentro do quadrado grande. Eu calculo a área do quadrado grande e divido pela área do quadrado pequeno. Certo? Nenhuma surpresa aqui. Então eu faço esse negócio aqui e tenho aqui o número de quadradinhos aqui dentro. Certo? Agora, como que eu vou contar a maneira que eu distribuo as partículas nas caixinhas aqui? Como é que eu vou contar os estados? Por exemplo, digamos que eu tenha duas partículas. Né? Então, eu tenho aqui a primeira caixinha, a segunda caixinha, a terceira caixinha, a quarta caixinha. Então, eu vou ter um estado que uma partícula está aqui e a outra está aqui. Eu vou ter um estado que a partícula está aqui e a outra está aqui. Né? Agora, se eu distingo as partículas, é assim, eu tenho a partícula 1 aqui e a 2 aqui. Eu posso ter a 1 aqui, a 2 aqui. Eu posso ter um aqui e a 2 aqui. Eu posso ter a 2 aqui e a 1 aqui. A 2 aqui, a 1 aqui, e a 2 aqui e a 1 aqui. Todo mundo concorda? Agora, esse estado aqui, ele é o mesmo ou ele é diferente do estado partícula 1 aqui e partícula 2 aqui? O que vocês acham?
esse estado aqui ele é igual a esse estado de baixo se as partículas forem distinguíveis. Desculpa, isso. Esse estado ele é o mesmo que esse se elas forem indistinguíveis, e esses estados são diferentes se elas forem distinguíveis. Faz sentido dizer que aqui é um estado diferente desse se essa partícula puder ser diferenciada dessa partícula aqui. Certo? E quantas maneiras eu posso permutar a distribuição dessas partículas nas caixinhas? Não. Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso ter esse mesmo estado que eu acabei de falar aqui. Eu posso ter o mesmo estado assim, né? 1, 2, 2, 1. Eu acabei de contar as duas maneiras de eu descrever o estado, uma partícula na primeira caixa e uma partícula na segunda, certo? Dessa forma eu conto todas as duas maneiras de eu fazer isso, tá certo? Isso está claro? Bom, agora que eu tenho essa maneira de... Deixa eu ver qual a melhor maneira de falar isso. Dá um segundinho aqui só para eu pensar uma coisa. Aqui. Não, aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou pegando todos os microestados de partículas distinguíveis e estou vendo quantos estados distinguíveis eu tenho para cada estado indistinguível. Ou seja, o estado indistinguível seria uma partícula na primeira caixinha e uma partícula na segunda. Quantos estados distinguíveis eu tenho? Eu tenho 1, 2 e 2, 1. Aí eu preciso fazer essa conta, porque esse fator vai ser necessário para eu calcular corretamente o número de estados dentro do sistema, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. Tá, então vamos lá. Eu vou aplicar isso que a gente acabou de falar, mas eu acho que vai ser mais fácil mostrar primeiro da onde que isso vem, tá certo? Então, para a gente calcular esse negócio, a gente vai precisar da área do volume no espaço total, tá certo? A gente vai chamar esse negócio aqui de ômega, certo? Então, agora eu quero calcular esse volume, mas o volume do espaço dos microestados, tá certo? Como é que eu faço isso? Vou fazer uma integral, né, sobre todos os estados possíveis. Então aqui eu vou ter D3x1, D3x2, D3x3, D3xn. E deixa eu botar uma integral aqui em cada. E eu vou ter integral D3P1, D3P2, D3Pn. Certo? Vocês entendem que eu estou, pelo menos, almejando com essa conta? Lembra, eu tinha um Xi. Esse Xi era dado assim, ó, x1. Aí eu tinha botado V, mas a diferença é simplesmente a massa. Vamos pensar no momento linear simples mesmo. Então, vou botar aqui P1, né? X2, P2, Xn, Pn. Esse vetor maluco aqui, Xi, ele ocupa um ponto num espaço de dimensão 6n. Vocês concordam? Ó, aqui tem 6, aqui tem mais 6, aqui tem mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, n vezes. Certo? É um espaço realmente grande, ele tem dimensão 6n. E qual o volume desse espaço aqui?
é a integral, né, dessas variáveis em todos os seus, todas as suas possibilidades aqui. Certo? Tá mais simples entender o significado dessas integrais aqui? Tá? Vocês já viram a integração? Viram, né? Pessoal, isso aqui, ó, integral d3x1, nada mais é do que a integral dx, integral dy, integral dz, certo? Digamos que seja uma caixa de lado L, certo? Um cubo de lado L. Então é menos L sobre 2, L sobre 2, L sobre 2, menos L sobre 2, L sobre 2, e aqui é menos L sobre 2. Quanto que dá essa integral aqui? Quanto? L é o cubo. Você sabe porque você pensou na integral ou você sabe porque você intuiu? Você sabe porque você pensou como fazer a integral ou você intuiu o resultado? Isso. 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 Isso está claro para todo mundo, pessoal? Então, assim, é uma maneira, talvez, um pouco mais complicada de exprimir essa ideia de que você tem o volume de cada uma dessas coisas aqui, certo? Quando eu calculo o volume dessa forma, o que eu estou supondo sobre os estados? Né? Então, aqui é o volume ocupado pela partícula 1, é esse volume aqui. Né? Esse fator vezes esse fator aqui. O volume ocupado pela partícula 2 é esse aqui com esse aqui, e assim por diante. Certo? E eu estou calculando o produto desses volumes aqui. Tá certo? Mas aqui é como se eu estivesse dizendo, a minha partícula 1 pode estar em um dos pontos do volume. A partícula 2 pode estar em um dos pontos do volume. Então eu estou pegando os estados distinguíveis. Na hora que eu faço a integral dessa forma, eu estou supondo que eu sei os estados da partícula 1, e eu sei os estados da partícula 2, eu sei os estados da partícula 3. Mas eu não posso dizer que eu sei os estados dessas partículas se elas forem indistinguíveis. Certo? O que eu faço para corrigir? Já que eu estou somando aqui, eu estou contando os estados distinguíveis, eu preciso dividir por aquele fator que eu estava buscando aqui. Tá certo? Que é o fator que associa quantos estados distinguíveis eu tenho para cada estado indistinguível. Tá certo? E de quantas formas eu posso rearranjar essas N partículas? Né? Digamos que eu tenho uma distribuição de estados. Né? E aí eu vou rearranjar. Então eu tenho essa distribuição aqui, eu sei que tem uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Certo? De quantas formas eu posso redistribuir N partículas aqui? Digamos que eu vou distribuir, eu pego a partícula número 1 e vou botar num desses pontos aqui. Aí eu boto ela aqui, certo? Que digamos que esse aqui seja um estado que esteja ocupado pelo sistema. Se eu já coloquei uma partícula aqui, né, quantas possibilidades eu tinha para fazer essa primeira escolha? Eu tinha N possibilidades. Eu tinha das minhas N partículas, eu escolhi uma delas, botei aqui. Mas eu tive que fazer uma escolha em N, tá certo? Então, esse cara aqui é a partícula na posição, sei lá, qualquer, X ali, certo? Agora eu vou fazer a minha segunda escolha. Então eu vou botar uma partícula num próximo estado que talvez esteja ocupado também. E vou botar uma partícula aqui. Quantas escolhas eu posso fazer aqui agora? N-1. E aí eu vou ocupando todos os estados que estão ocupados no sistema, fazendo essas escolhas, tá certo? Então, isso é uma maneira de eu colocar essas partículas nesses estados de forma distinguível. São todas as formas que eu posso fazer isso. Mas isso dá pra gente N vezes N-1 vezes N-2 vezes N-3, até eu chegar na última partícula que eu vou distribuir para o último estado que estava ocupado, e eu não tenho escolha nenhuma. Então é vezes, né,
vezes todos os caras aqui até vezes 1. E o que é isso aqui, pessoal? N fatorial. Então, como é que eu faço para corrigir meu problema? Né? Eu posso pegar esse cara aqui e posso colocar aqui. Certo? E além disso, o outro fator que eu preciso colocar aqui é esse cara aqui. H, certo? Só que aqui eu tenho que botar H elevado a, deixa eu só lembrar aqui, tem que ser 3N. Esse cara aqui, ele leva em consideração a mecânica quântica dos estados, ou seja, o fato de que eu não posso espremer minha partícula num volume menor que H, só que isso é para cada direção do espaço, então na direção X eu vou ter um H, na direção Y eu vou ter outro, na direção Z eu vou ter outro, e por isso que é 3N. É 3 porque cada direção, né, tem um X e um P, e N é porque são N partículas, certo? E aí eu tenho o fator que vem digamos, do volume mínimo devido à estatística quântica do sistema, e eu tenho esse fator de N fatorial, que é o que corrige pela indistinguibilidade das partículas. Sem esse fator aqui, sem considerar que elas são indistinguíveis, e a gente tem essas maneiras todas de contar diferentes, a termodinâmica que nós extrairíamos disso não satisfaria, né, ou seja, a teoria que nós extrairíamos disso não satisfaria as leis da termodinâmica, certo? Então, a gente sabe que isso está certo em algum sentido, justamente porque a gente sabe que a termodinâmica funciona, a gente vai no laboratório, testa e ela funciona, e a gente sabe que sem esse fator aqui ela não funcionaria. Então, as partículas precisam ser indistinguíveis para que a gente possa recuperar aquilo que a gente vê no laboratório, certo? E o que a gente faz com isso agora, pessoal? Bom, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Essas integrais aqui, ó, menos L a L, são fáceis de pensar. A gente está integrando nesses estados aqui e cada um tem um volume fixo, porque as partículas estão fisicamente restritas para estar dentro do meu cubo, certo? E essas integrais aqui, o que acontece com elas? Quais são os momentos possíveis que a partícula pode ter? A priori não tem nenhuma restrição. A partícula pode ter qualquer velocidade, né? Eu tenho uma partícula lá dentro aqui da sala, não tem nenhuma razão para eu limitar que ela pode estar no máximo uma velocidade x ou y, certo? Então, essas integrais aqui, elas, em princípio, se você não coloca nenhuma restrição sobre a energia do sistema, elas divergem, certo? Porém, o que a gente pode fazer é dizer, não, o meu sistema tem uma energia bem definida, ou seja, um dos estados, sumários macroscópicos que eu tinha escrito antes, né? V é a energia total. É esse cara aqui. Agora essa integral aqui se torna bastante mais difícil do que essa aqui. Certo? Essa integral aqui é uma integral que eu posso variar livremente x, variar livremente y e variar livremente z. E isso vai me dar aqui o volume da caixinha, né, do meu cubo. Agora, se eu digo que a energia total do sistema é E, quais são os estados possíveis? Eu posso pegar uma coisa bem simples, eu posso botar todas as partículas com velocidade zero, todas com energia zero, e boto a energia cinética do sistema todo numa partícula só. Posso fazer isso. E eu posso fazer isso N vezes, porque cada uma das partículas pode ter toda a energia do sistema. Quando é distinguível, isso não acontece. Eu posso botar metade em uma e metade em outra, e assim por diante, certo? Então eu preciso somar essas coisas de forma que... somar essas coisas não, eu preciso fazer essas integrais de forma que eu respeite que a energia total do meu sistema é E, certo? Se eu considerar aqui partículas que não estão interagindo e que estão andando livremente na sala, ou no cubo, sei lá onde eu estou fazendo isso aqui, qual é a energia que essas partículas têm? Qual a única energia que elas vão ter? Uma partícula livre, qual a energia dela? Como é que eu calculo? Qual a energia mecânica da partícula? Não tem potencial, não tem interação. É só a cinética. E quanto é que é a energia cinética de uma partícula?
Em termos do momento linear? Né? Você tem isso aqui, né, que você acabou de falar. É K, né, que geralmente se usa. mv ao quadrado sobre 2. Todo mundo reconhece esse negócio aqui? Bom, mas se uma partícula está em 3 dimensões, você já viu como isso aqui fica? Fica assim, ó. Ou seja, a energia cinética ela é aditiva, a energia que ela tem por estar se movendo na direção x, mais a energia na direção y, mais a energia na direção z. E é essa energia aqui que é conservada, certo? Em termos do momento linear, como é que isso aqui fica? Né? Vai ficar... Quanto é que é o momento linear da partícula na direção x? É mvx é igual a px. Todo mundo reconhece isso? Logo, Vx é igual a Px sobre M. Se eu substituir esse cara aqui, como é que vai ficar isso aqui? K vai ser igual. Vai ficar Px ao quadrado sobre 2M. Certo? Mais Py ao quadrado sobre 2M mais Pz ao quadrado sobre 2M. Bom, é a mesma partícula, então a massa é a mesma em todas as direções. Não existe, quer dizer, existe algumas situações que a massa pode ser anisotrópica, né? A inércia numa direção é diferente da inércia em outra, mas isso está totalmente longe do que a gente está falando aqui. Então as massas aqui vão ser iguais, então eu posso botar esse cara aqui em evidência e ficar assim, ó, 2m px ao quadrado mais py ao quadrado mais pz ao quadrado. Então essa aqui é a energia cinética de uma partícula. Vocês concordam? Agora, se eu tenho a energia total do sistema, significa que eu tenho a energia cinética da partícula 1, mais a energia cinética da partícula 2 e assim por diante. Então eu posso somar aqui as energias cinéticas todas, e depois eu volto para essa integral, escrevo ela de novo, se for o caso. E eu tenho uma restrição. A minha restrição é a seguinte, eu sei que a energia do meu sistema é E, e isso aqui tem que ser igual a Px1 ao quadrado sobre 2m. Deixa eu fazer mais explícito aqui, vai ficar assim, 2m, y1 ao quadrado mais pz1 ao quadrado mais, essa é a primeira partícula. Segunda partícula, px2 ao quadrado mais pxy2 ao quadrado mais pz2 ao quadrado mais todos os caras mais pxn ao quadrado mais pyn ao quadrado mais pzn ao quadrado. Então veja, eu tenho essa soma desses quadrados todos aqui, uma coisa meio maluca, que tem que ser satisfeito, né? Isso aqui tem que ser igual a, se eu posso jogar todo mundo para cá, o 2m fica melhor, assim, 2me. Deixa eu parênteses aqui. Esse é o vínculo que eu tenho. As energias cinéticas somadas tem que ser igual à energia total. Eu simplesmente multiplico o meu sistema todo, porque eu estou considerando que o gás é constituído de partículas de mesma massa m. Se fosse constituído de partículas de massas diferentes, eu teria que separar todo mundo que é de um tipo, separar todo mundo que é do outro, somar separadamente. Mas aqui a gente vai fazer o caso mais simples, que é o caso em que o seu gás só tem um tipo de partícula com mesma massa. Certo? Mas o que é isso aqui, pessoal? Que tipo de vínculo é esse? Que tipo de objeto geométrico que ele forma? Alguém tem alguma ideia? Se eu tivesse uma partícula em uma dimensão, ia ser P quadrado x1 igual a 2me. Certo? Qual é se eu resolvo essa equação aqui, o que eu encontro no meu espaço?
Digamos que esse meu espaço unidimensional é o espaço P, né? Que forma geométrica eu formo quando eu resolvo essa equação aqui? Quais são as soluções dessa equação para Px1? Ah, não. Isso aqui é fixo. Isso aqui é uma restrição. Lembra, a energia do sistema está fixa. Isso aqui é um número fixo, isso aqui é a massa da partícula, está fixo também. 2 é 2, é fixo. Então a única coisa que varia aqui é o Px. Quais são as soluções dessa equação? Eu sei que é uma pergunta estranha, por isso que eu vou dar a resposta aqui, ó. Que tipo de objeto eu tenho aqui? Eu tenho 2 pontos. É esse cara aqui, digamos que aqui é 0, aqui é menos raiz de tá, e aqui é mais raiz de papapá. Certo? Então eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui. Mas se eu tivesse feito bidimensional, se eu tivesse agora uma partícula em 2 dimensões, então agora seria assim, px ao quadrado 1 mais py1 ao quadrado igual a 2me. Como é que eu resolvo essa equação aqui? Que tipo de coisa, que eu formo no meu espaço px, py, quando eu resolvo essa equação aqui, pessoal? Né? É um círculo esse cara aqui. Eu posso botar esse cara aqui como sendo um raio vezes cosseno de θ, seno de θ. Vocês podem, não sei como que vocês viram isso, vocês já viram isso em trigonometria, mas essa aqui é a equação do círculo, certo? Então esse cara aqui vai dar aqui um círculo aqui. Certo? E se eu tenho agora uma partícula em 3 dimensões, o que eu vou ter? A casca da esfera. Agora se eu tenho 2 partículas em 3 dimensões, aí eu vou ter, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números somados. E eles estão restritos para serem iguais a isso aqui. É uma casca de uma esfera 6-dimensional. Certo? Só isso. Então o que eu estou dizendo para vocês é que para a gente fazer a mecânica estatística aqui com energia fixa, eu preciso calcular a área da casca de uma esfera de dimensão 6n. É o passo matemático mais complicado que a gente tem para conseguir calcular todas as consequências termodinâmicas de um gás de partículas de massa m, não interagindo. Certo? Qual uma boa maneira de calcular a área de uma superfície? Oi? Pode fazer uma integral. Isso. É mais fácil derivando o volume. Você tem razão. Qual é o volume de uma esfera unidimensional? Isso aqui é uma esfera unidimensional. O volume é 0? Lembra que agora é o volume unidimensional, que a gente chama de comprimento, no caso. Digamos que eu vou chamar esse cara aqui de R. É 2R. Qual é a área da casca desse cara aqui? Quanto é que é DDR disso aqui? 2. Então, 2 é a área na casca de uma esfera unidimensional. E no caso bidimensional, como é que fica? Qual é esse volume aqui? O volume bidimensional, ou seja, a área. Quanto é que é do círculo? Alguém lembra? Pi r quadrado. Quanto é que é a derivada desse negócio aqui? Pi r. Tá certo, né? A gente lembra dessas fórmulas. Esse cara, de fato, é o comprimento, né, do círculo. Só que o comprimento do círculo é o quê? É a área unidimensional agora dessa esfera.
Por que eu estou chamando de área, pessoal? Eu estou fazendo isso de propósito, não é uma coisa estranha, né? Eu estou chamando um comprimento de área. Porque aqui, quando a gente vai para esses sistemas de muitas dimensões, a gente vai chamar tudo de área e volume, porque não tem um outro nome para dar para essas coisas, entendeu? Ou a gente chama às vezes de hipervolume, alguma coisa assim, para dizer que é, digamos, a integral no espaço inteiro ou só a casca daquele espaço. Mas muitas vezes pode ser de dimensão 1, 2, 3, 4, 5. Então veja, foi 2, depois foi para 2πr. E qual o volume da esfera? Então, o próximo que a gente tem aqui é 4/3 de πr ao cubo. Quanto é que é ddr desse cara aqui? Quatro πr ao quadrado. Certo? Então, o que vocês estão percebendo aqui? Ó? Esse cara aqui depende de R? Não, né? Você vê que a área de uma esfera unidimensional não depende do raio. Mas a área de uma esfera bidimensional depende do raio. Só que é assim, o volume vai com R quadrado, a área vai com R. Certo? Faz sentido. Né? Volume, né? Aqui, R ao cubo, R quadrado. Porque está calculando uma derivada, vai diminuir a potência em 1. Tá certo? Então, se eu for agora calcular o volume desse treco maluco aqui, eu vou encontrar uma potência do meu raio elevado a 6n. Não, desculpa, 3n, né? Que é o número de variáveis que eu tenho aqui. Isso está claro? Certo? Bom, deixa eu ver aqui. Tem algumas coisas que depois eu vou voltar para explicar para vocês um pouco melhor, que eu acho que ficou meio rápido. Na hora que eu escrevi aqui as notas, eu achei que estava num passo bom, mas eu acho que ficou muito complexo. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Basicamente, o que a gente está querendo fazer é contar o número de estados, né, para um gás de N partículas dentro de uma caixa, tá certo? A gente está fazendo algumas considerações estatísticas sobre as partículas serem distinguíveis ou indistinguíveis. A gente está fazendo umas considerações sobre a estatística quântica que limita o volume ocupado até um volume mínimo, né, que tem a ver com a constante Planck, tá certo? E agora a gente está impondo a restrição de que o sistema todo está preso a uma energia total de E maiúsculo, tá certo? Só que para fazer essa imposição, a gente tem que fazer aquela integral, ou seja, a gente tem que voltar para essa integral aqui, dpx1, dpy1, integral dpz1, integral dpxn, dpyn, dpzn. A gente tem que voltar para essa integral aqui. E a gente tem que fazer essa integral com aquela restrição ali, ou seja, a gente tem que fazer a integral com a restrição de que 2me igual a soma de nzinho indo de 1 até nzão, de pxn mais pyn mais pzn. Todo mundo já viu essa notação aqui? Né? Esse sigma maiúsculo é um somatório. Ele é um sinônimo para aquela soma que eu tinha escrito explicitamente aqui. É só um sinônimo, tá? Para a gente escrever de forma mais compacta. Então eu preciso fazer essa integral com essa restrição aqui. Tá certo? Eu vou trazer um detalhe um pouco maior para vocês sobre isso, mas agora eu vou simplesmente dar o resultado desse negócio. Certo? Então, quando eu faço essa brincadeira toda, eu vou encontrar aqui o meu ômega maiúsculo vai ser igual a... Bom, aquelas primeiras integrais no volume, elas não têm restrição nenhuma. É simplesmente o volume de cada uma, ocupado por cada uma das partículas. Isso vai dar aquele L ao cubo, que eu vou chamar de V. Tá certo? Só que eu tenho quantas integrais daquelas? Eu tenho N. Então, eu tenho V elevado a N. Ok? Alguma dúvida até aqui? Eu simplesmente peguei o produtório de todos os volumes, é um monte de volume igual, então dá V elevado a N. Né? Cada integral dá o V. Bom, aqui eu tenho o fator de N fatorial, que é o que vai corrigir a contagem distinguível para indistinguível, porque eu estou contando todos os estados como se as partículas fossem distinguíveis.
Aí eu divido pelo número de estados distinguíveis para cada indistinguível para ter o número de estados indistinguíveis. Tá certo? E eu tenho aqui o meu fator de H elevado a 3n. Até aqui tudo bem? Agora eu tenho o volume aqui da minha esfera. Então isso aqui é o raio dessa esfera maluca que a gente está descrevendo aqui, tá certo? E ela está elevado a 3n sobre 2. Tá certo? Que é o número de estados que eu tenho aqui. Tá? Esse cara aqui é o raio ao quadrado, então por isso que eu tiro a raiz do raio, tá certo? Por isso que aparece esse meio aqui. Alguma dúvida sobre a notação, pessoal? Isso aqui é simplesmente um número elevado a 3n sobre 2. Isso aqui está claro para vocês? É uma expressão em termos de uma potenciação simples, ok? E o volume da esfera ela vai envolver uma função especial, que vocês não conhecem ainda, talvez demore um pouco para vocês conhecerem ela, mas é o que a gente chama de função gama, tá certo? Que vocês podem imaginar que é a extensão do fatorial para números não inteiros. Né? Porque você sabe fazer o fatorial de números inteiros, ou seja, fatorial de 5 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, vezes 1. Né? E o gama estende isso para você calcular quem é o fatorial de 5,37, se vocês quiserem. Né? Então, essa é a função que aparece aqui quando você calcula o volume de uma esfera que não é mais de uma dimensão, nem duas dimensões, nem duas dimensões ou três dimensões. É uma esfera de 3n dimensões. Tá certo? Aí você tem que fazer uma conta complicada, vocês vão eventualmente aprender a fazer essas integrais aqui. E quando vocês terminarem de fazer essas integrais, vocês encontram perfeitamente que o volume é dado por isso aqui. Certo? E aqui eu tenho uma pequena incerteza na energia. Isso aqui não é totalmente relevante, mas a gente pode colocar aqui que o sistema não está numa energia E exatamente, ele está numa energia E mais ΔE, tá certo? Então o volume que ele vai ocupar, para ser volume tem que ter o ΔE aqui, tá certo? É como se eu pegasse a casca da esfera e multiplicasse por ΔR para ter um volume de uma pequena camada em torno da casca, né? Uma camadinha tridimensional em torno da casca. Ok? Então, pessoal, o que vocês acham dessa expressão aqui? É bastante interessante. Vocês podem ver que, exceto por uma complicação que não é tão fundamental assim, que é o cálculo do volume dessa esfera de dimensão 3n, tudo aqui é conectado com a física simples, digamos assim. Certo? É uma questão de modelagem, da distinguibilidade e indistinguibilidade. É uma questão dessa consideração aqui, que durante muito tempo não era conhecida. Né? Quando inventaram esse negócio, não tinha mecânica quântica ainda. Né? O Boltzmann não sabia da mecânica quântica quando ele fez isso aqui. Não sei se foi o Boltzmann que foi o primeiro a fazer, eu acho que foi. Então ele simplesmente tinha um fator de normalização que ele sabia que tinha que colocar lá, mas ele não sabia por quê. Certo? Ou exatamente qual era a origem física daquele fator, mas ele colocou lá e funcionou. Entendeu? E a mesma coisa para o N fatorial. O N fatorial, acho que foi o Gibbs que colocou, que é o fator de correção de Gibbs, ele colocou justamente para que isso aqui recupere corretamente a termodinâmica. Para vocês pensarem um pouco como que a física é feita na prática. Né? Ou seja, o experimento diz que a termodinâmica funciona. Eu tenho umas leis mecânicas que eu sou capaz de tirar delas uma lei termodinâmica, mas está errando porque eu preciso botar um N fatorial aqui. Então eu coloco o N fatorial, eu ainda não sei porquê. Aí, 100 anos depois, aparece um cara inventando mecânica quântica, ele descobre que a mecânica quântica leva naturalmente a uma noção de indistinguibilidade das partículas e justifica a introdução desses dois números aqui. Tá certo? Então, a história do desenvolvimento da física não é linear, né? É uma coisa a gente ensina como se fosse linear, mas é uma coisa bastante complicada, né? A maneira que as pessoas foram entendendo cada um dos fatores dessas fórmulas. Tá certo? Bom, e qual é o toque final dessa brincadeira aqui? O que faz a ponte final é a introdução do Boltzmann, que diz que entropia vai estar associada a esse negócio aqui. Ele vai dar um significado físico para a entropia. Ele vai dizer que a entropia
que vai dizer que a entropia do sistema S é igual a KB logaritmo natural de ômega. Está no túmulo dele. Então, essa ideia aqui é a ideia que vai conectar, então, o macroscópico e o microscópico. Certo? Então, a entropia, nesse sentido da mecânica estatística, não é nada mais do que uma contagem associada ao número de microestados no sistema. Certo? E o que isso diz para vocês sobre, por exemplo, a seta do tempo e a questão do aumento da entropia sempre aumentar? Vocês conseguem fazer uma ponte entre o que a gente discutiu sobre a estatística dos microestados e essa lei da termodinâmica? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu coloco o meu sistema aqui naquele estado inicial esquisito. Eu pego todo o ar da sala e boto no canto da sala. Certo? Esse estado é um estado que faz parte dessa coleção muito menor de microestados que a gente estava discutindo antes. São muito mais especiais. Tá certo? O que vocês acham que vai acontecer em seguida? O ar vai permanecer lá, o ar vai migrar para um outro microestado esquisito, onde ele está todo no outro canto da sala, ou depois que eu deixar passar um tempo razoável, eu vou encontrar o ar todo espalhado na sala. O que vocês acham que vai acontecer? Ele vai tender a esses estados mais abundantes. Mas veja, isso é uma mera consequência do maior número desses estados. Quando eu olho estatisticamente para um sistema, eu vou ver ele mais frequentemente nos estados mais frequentes. Eu vou ver raramente ele nos estados pouco frequentes. Mas o raramente, numa situação onde o meu N é 10 a 23, é nunca. Então, o sistema ele tende para os estados de maior, para esses microestados mais abundantes, por mera consequência estatística. Mas se ômega aumenta, o que acontece com a entropia? A entropia é logaritmo do ômega, do número de estados. Se o ômega aumenta, o logaritmo é uma função monotônica, ou seja, o logaritmo de x, quando o x aumenta, o logaritmo aumenta, certo? Então, quando esse cara aqui aumenta, esse cara aqui aumenta. Então, vocês conseguem entender as leis da termodinâmica a partir de considerações estatísticas sobre o sistema. Certo? Ou seja, o sistema tende a ser encontrado nos estados mais abundantes, né? Nas suas realizações mais numerosas. E é por isso que a gente tem, então, uma lei de crescimento constante da entropia. Só que mais estranho do que isso também dá para a gente uma noção de seta do tempo. Porque, veja, tudo que a gente estava fazendo lá era mecânica newtoniana. E aquela energia cinética que a gente tirou é da mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana ela é reversível no tempo, ou seja, se você anda para frente ou para trás, tanto faz. A mecânica newtoniana não distingue a direção do tempo. Né? Você escreve F igual a MA e muda a direção do tempo, F continua sendo igual a MA. Mas aqui apareceu uma noção de tempo porque a gente tem um resultado estatístico de que é mais frequente, você mais frequentemente encontra o sistema no estado mais abundante do que no estado menos abundante. Aí vocês podem se perguntar, será que o tempo é um conceito fundamental? Ou é um conceito humano que a gente impôs porque é parte de como a gente descreve a natureza? Certo? Então, veja, esse negócio aqui é profundamente interessante e está ligado a várias coisas que a gente não tem resposta final ainda, tá certo? Porque isso aqui a gente sabe, isso aqui está certo, mas as consequências disso são inúmeras, né? Alguma dúvida sobre isso? Alguma coisa que você quer perguntar? Bom, o que a gente pode fazer com isso aqui? Tirar as propriedades termodinâmicas do sistema. Então, a gente tem aqui que a temperatura do sistema ela vai ser definida como
a derivada da entropia em relação à energia, mantendo o volume e o número de partículas fixos. Certo? Então agora você sabe que a taxa de variação do número de estados do sistema em relação à energia, quando você fixa aqui o volume e o número de partículas, te dá a recíproca aqui da temperatura do seu sistema. Certo? É bastante diferente provavelmente da noção de temperatura que vocês vão ver depois em termodinâmica, que é uma questão que às vezes pessoas estão associadas a certos sistemas específicos, que a temperatura está associada com a energia cinética, mas nem sempre isso vai ser verdade. Porém, isso aqui vai ser verdade sempre. Certo? Bom, além disso, a gente tem a pressão, que a gente define como sendo pressão sobre temperatura igual ds dv a n e E constantes. Ou seja, a maneira que o número de estados do seu sistema muda quando você muda o volume dele, mantendo a energia e o número de partículas fixos, vai estar associado aqui, né, exceto pelo fator da temperatura, vai estar associado aqui à pressão do seu sistema. Certo? Então, a pressão, novamente, pressão é um conceito que você pode ver mecanicamente. Você pega aquela parede, você pega as partículas batendo na parede, você vê quanto de energia cinética está trocando com a partícula com a parede, e você tira uma noção de pressão dali. Mas você pode tirar também direto daqui. Tá certo? Então, mesmo quando você vai para uma situação que você não consegue fazer esse modelo mental simples das partículas como bolinhas batendo numa parede, você ainda assim consegue definir uma noção de pressão. Certo? E a gente tem uma coisa chamada potencial químico, que é dado por menos T ds dn, taxa de variação da entropia em relação ao número de partículas com E e V constantes. Pessoal, vocês já viram... tá certo, E e V constantes. Vocês já viram o conceito de derivada parcial? Ainda não, né? Então, assim, é claro que isso aqui é um curso introdutório, que adianta várias coisas para vocês, mas para vocês não ficarem totalmente perdidos, isso aqui vocês podem imaginar que é uma derivada assim como vocês estão acostumados, só que você pega, antes de calcular a derivada, todo lugar que tem V e N, você mantém fixo num certo número e deriva esse cara em relação à energia como se a energia fosse a única variável do seu problema. É só isso, certo? As operações acabam sendo mais complicadas, tá? Mas, assim, fundamentalmente a ideia é essa, tá certo? Você tem que pensar fisicamente, você mantém um sistema com a energia e o número de partículas fixas e você faz aquilo que eu falei para vocês, bota ali uma parede móvel e você mexe ali na parede do seu sistema e você vê que a maneira que o sistema resiste a esse movimento tem a ver com a pressão, tá certo? Ou seja, né, a taxa de variação desse negócio aqui é a pressão, que tem a ver com quanto que ele vai resistir quando for tentar espremer esse sistema. Certo? É claro que vai ser a razão da pressão com a temperatura, mas a pressão ali vai fazer um papel importante. A gente nessa aula não, mas na próxima a gente vai mostrar. A gente mostra como que essas equações para os gases, elas emergem dessa consideração aqui. Certo? Não é a única forma, tá, pessoal? Essas equações elas são interessantes porque você consegue deduzi-las desenvolvendo o que a gente pode chamar de uma termodinâmica axiomática. Você desenvolve os axiomas da termodinâmica, ou seja, você diz que são leis básicas e a partir daquelas leis você encontra essas leis dos gases, tá certo? Mas o que é interessante aqui é que depois disso ter sido feito, ou seja, depois de ter sido descoberta essa termodinâmica axiomática, você consegue deduzir aqueles axiomas de princípios anteriores. Certo? Então, aquilo que era axioma passa a ter uma explicação. Mas continua a se chamar axioma? Depende do contexto. Você pode... É porque tem... Não, assim, veja... Quando ele foi proposto como axioma, ele não era demonstrado. Ninguém sabia a demonstração dele, né? Assim como algumas coisas que a gente sabe que funcionam para baixas energias e velocidades, não funcionam para relatividade, né, no caso da relatividade restrita, mas funcionam para relatividade galileana, eram pensadas como axiomáticas.
né? O tempo absoluto do Newton é um axioma da mecânica newtoniana. Só que o tempo absoluto, na verdade, você demonstra que ele é um princípio aproximado para baixas velocidades. Você fala, enquanto a velocidade do que você esteja considerando, né, enquanto essa velocidade for muito menor que a velocidade da luz, então o tempo vai parentar ser absoluto. Mas ele fundamentalmente não é absoluto. Mas isso é basicamente a construção natural da física. A construção natural da física, nessa tentativa que nós temos de unificação, né, de unificação, é tentar justamente encontrar quem são os axiomas mais fundamentais de todos. Ou seja, quais são os axiomas a partir dos quais eu conseguiria demonstrar tudo o que eu achava que precisava ser axiomático como consequências de desdobramentos deles. Né? Bom, mas foi aquilo que a gente discutiu lá numa das primeiras aulas, que a gente tem uma série de dificuldades que a gente não sabe resolver e nós não temos nem de longe um conjunto mínimo de axiomas que consiga já explicar tudo que a gente conhece. Então a gente nem unificou nem o que a gente já conhece. E ainda tem as coisas que nós não conhecemos, que é a gravitação quântica, que é o que acontece quando você tenta unificar a dinâmica da geometria com a mecânica quântica. E além de muitas outras coisas também. Mas é isso. Tá certo? Deixa eu ver. Bom, então como é que vai ficar aqui a nossa entropia? KB, logaritmo natural, Vn sobre n fatorial, H3n, 2π, só aquele gama ali, ó. Não, deixa eu deixar assim mesmo. Eu vou explicar esse negocinho direitinho para vocês na próxima aula. Ok? Então, isso aqui é simplesmente o logaritmo da expressão que a gente tinha antes. E a gente pode agora aproximar o fatorial, tá certo? Quando o fatorial ele é para n muito grande, o que acontece é que você tem boas aproximações para eles, tá? E no caso, essa aqui é a aproximação de Stirling. Então, você tem isso. Diz que o logaritmo natural do fatorial de n é igual a n logaritmo natural de n menos n. Certo? Se você usa agora, né? Vocês sabem as propriedades básicas do logaritmo, né? Logaritmo natural de AB é igual a log de A mais log de B. Certo? Logaritmo da razão é a subtração e assim por diante. Certo? Então, a gente tira aqui o logaritmo desse cara, vai rearranjar essa expressão aqui um pouco e vocês vão encontrar o seguinte. Encontrar aqui S é igual a N KB. Olha que interessante, esse primeiro N aqui, ó, todo mundo tem um N, tá vendo, na potência, N na potência, N na potência, esse aqui vai usar a aproximação de Stirling, que tem esse N aqui, tá vendo? Então todo mundo aqui, esse cara aqui é o mais complicado, como eu falei para vocês, eu vou explicar, vou tentar encontrar uma explicação que seja viável para vocês. E então todos esses fatores aqui, é como se eu tivesse todo mundo desse cara aqui elevado a N. Então eu posso tirar aqui, ó. Então fica assim, a entropia do sistema é N vezes uma entropia de um sistema de uma dimensão, um negócio meio esquisito, tá? Mas eu estou usando simplesmente as propriedades do logaritmo, tá, pessoal? Logaritmo natural de A elevado a N é igual a N logaritmo natural de A, certo? Espero que isso aqui esteja mais ou menos tranquilo para vocês. E quando eu faço isso aqui, eu vou encontrar logaritmo de... deixa eu ver qual é a melhor maneira. Separado. Logaritmo de volume por número de partículas mais 3 meios logaritmo de 4πme sobre 3n H2 e mais 5 meios. Tá?
Então, depois que eu explicar esse negócio, eu vou fazer isso aqui em mais passos, tá? Mas basicamente eu estou usando aqui o logaritmo do produto como a soma dos logaritmos e estou dividindo esses fatores aqui, certo? E aí? Quanto é que fica a temperatura do sistema? Já viram a derivada do logaritmo? Isso. Então, como é que vai ficar essa derivada aqui? Ó? Veja, eu preciso calcular a derivada da entropia em relação à energia com volume e o N constantes. Então, para eu calcular aquela derivada ali, eu preciso considerar que esses fatores aqui ó, são todos constantes. A única coisa que varia é o E. Né? Então, desse ponto de vista, quanto é que é a derivada disso aqui? Lembra que a derivada é em relação à energia. Isso aqui depende da energia? Então a derivada desse cara é zero. Esse cara aqui é uma constante, certo? Então, a derivada desse cara aqui é zero. E a derivada desse cara aqui? Né? Esse é uma constante que eu tinha antes, KB. Se eu pego esse logaritmo aqui, eu posso separar o logaritmo disso mais o logaritmo disso aqui, porque é o produto, né? Eu posso chamar esse primeiro fator aqui de A, esse segundo fator de B, isso vai ser o logaritmo da soma, certo? Desculpa, a soma dos logaritmos, e quando eu calcular a derivada em relação a E, vai ficar como? Vai ficar 1 sobre E, certo? Derivada, né? Ou seja, estou usando DE de logaritmo de E é igual a 1 sobre E. Esse aqui é o fator multiplicativo, a derivada do fator, né? A derivada é um operador linear, então esses fatores saem. Fica assim. O 3 meios também. Certo? E esse aqui vai ficar como? Assim, né? Isso aqui, né? O que isso está dizendo pra gente? Oi? Deixa eu escrever então aqui melhor. Aquele termo fica assim, ó, logaritmo natural de 4πme sobre 3nh2 é igual ao logaritmo natural de 4πm sobre 3nh2 mais logaritmo natural de E. Eu uso aqui que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. A derivada desse cara aqui é zero, porque eu estou mantendo todo mundo que está aqui está fixo. São números, massas e número aqui de partícula, então esse cara não conta. A derivada desse cara aqui é zero. Quando eu calcular a derivada aqui, né? DE aqui e DE aqui. Então sobra só esse pedacinho aqui, ó. Mas isso diz o que pra gente? Que E é igual 3 meios... Isso, 3 meios de NKB. Por que está ao contrário? Ah, não. Tem. Olha que interessante, pessoal. Isso aqui dá pra gente uma interpretação para a temperatura já. Para esse caso especificamente, a temperatura ela está simplesmente associada aqui com a energia total do sistema. Só que eu tenho N vezes isso aqui, ó. É como se eu tivesse cada uma das partículas com energia média 2, 3 meios de kBt. Então, se eu aumento a temperatura do sistema, o que eu estou fazendo é aumentando a energia cinética média das partículas dentro do meu sistema. Certo? Bom, nas notas online, pessoal, tem um pouco mais de detalhe, tá? Eu tenho algumas animaçõezinhas que eu fiz lá do gás saindo do cantinho e termalizando, tá certo? É um negócio simples, mas como eu falei para vocês, tem o código em Python lá, vocês podem brincar, vocês podem aumentar o tempo, vocês podem calcular a
as posições médias e as energias médias e ver que eles vão tendendo para uma coisa assim. É claro que ali eu fiz com, sei lá, 200 partículas. Para você ter realmente um equilíbrio termodinâmico, o número de partículas tem que ir para infinito. Então, vocês não vão ver uma termalização tão rápida assim num sistema tão pequeno, tá certo? Mas dá para vocês brincarem um pouco e entender como que essas ideias se compõem, como elas funcionam, tá certo? Mas é isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre isso? Eu vou dar mais detalhes para a gente fechar esse assunto antes de passar para o próximo, tá? Então, a próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre essas contas aqui, que eu acho que algumas coisas que eu tinha planejado não ficaram muito claras. Aí a gente fecha esses detalhes e passa para o próximo, tá certo? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Próximo assunto? Não sei, cara. Peraí. Deixa eu lembrar. Eu acho que já passa para aqueles experimentos, né? Com umas coisas mais experimentais. Mas eu tenho que checar se tem alguma coisa antes. Oi? Ah, bom.